Então, isso aqui é para falar um pouquinho desses 3 módulos. A gente tem feito esses módulos, eu cada vez mais tenho convicção de que sim, um módulo nosso do curso geral é estrutura, base, com fundamentos teóricos, que contemplam todas as disciplinas que estão envolvidas no suporte da nossa profissão, né? E depois nós temos um curso que eu chamo de extensivo, que na verdade é complementar, matérias acessórias, que os arquitetos, de modo geral, e que os lighting designers devem ter para melhor produzir os seus trabalhos, né? Depois, nós vamos fazer um módulo prático esse ano, que é bem diferente do que eu vim fazendo anteriormente. Eu mudei radicalmente, porque percebi que eu havia cometido alguns enganos, né, na avaliação do preparo, do estágio em que estavam as pessoas que iriam fazer um curso juntos, né? Poderia fazer muito bem para cada um deles, ou cada par deles, mas realmente, assim, juntos, era muito difícil conduzir pessoas de estágios tão diferentes em termos de experiência, preparo, conhecimento da matéria, etc., né? Então, nós fizemos uma modificação grande esse ano para fazer, assim, no curso estrutural, que é isso que nós vamos começar de fato na quinta-feira, eu aumentei o número de exercícios, porque eu quero agora que as pessoas realmente apresentem trabalhos, para que a gente possa entregar a eles o relatório que eu sempre pretendi fazer de desempenho, ou seja, de aproveitamento, e não só dar um certificado de realização, de participação, mas sim de aproveitamento do curso, porque eu acho que é isso que vai servir para eles em termos de enriquecimento do seu currículo e preparo realmente para a profissão, né? Então, na realidade, nós vamos mudar um pouquinho esse conceito, né, como se diz, de desenvolvimento dos trabalhos, né? Não só da transmissão, mas também do retorno dos alunos, e por isso, embora a gente tenha uma linha de transmissão dos conceitos, que é a mesma, eu mudei bastante o percurso para ele ficar mais fácil de ser aplicado depois no módulo prático, né? Muito bem, então, isso é relativo ao curso estrutural, depois eu falo um pouquinho mais, né? O extensivo, nós fizemos em aprofundamento em algumas áreas, principalmente história da arte, da arquitetura, e um pouco da história da iluminação no Brasil, do lighting design. Fogo, é aqui? É. O que é isso? Você pegou fogo? Copo. Você pegou fogo no copo? Coloquei. Ah, no coco. Tô queimando meu copo. Quem é que é o incendiário aí, meu Deus do céu? Estamos aqui acompanhando um incêndio. Muito bem. Então, o módulo extensivo vai contemplar talvez 1 ou 2 cadeiras a mais. Eu vou inserir um módulozinho que está no módulo prático e que foi pedido pelo pessoal que fazia projetos o ano passado, quando eles mostravam que tinham uma dificuldade em sair das suas ideias, né, da visão geral de como tratar o ambiente, para, então, selecionar os fachos das luminárias que eles teriam que usar. Todos identificaram essa dificuldade e me pediram para fazer uma aula, mas não é uma aula, não, porque é um cursinho mesmo, porque isso aí envolve muitas coisas, então, eu tenho essa parte no módulo prático desse ano, e aquelas pessoas que quiserem, que sentiram falta disso, poderão fazer durante a nossa apresentação do módulo prático. E o módulo prático eu realmente fiz uma mudança radical. Esse ano quem vai fazer projeto sou eu, não são os alunos, né? Porque eu fico cobrando dos alunos, mas muitos deles não tinham o suficiente conhecimento básico, nem de iluminação, também de pouco de arquitetura, porque hoje em dia as faculdades de arquitetura não dão uma cadeira que tinha na minha época, que era muito importante na faculdade. Eu falo o termo minha época, sabe? Porque era uma outra época mesmo, não era há tempos atrás, era outro momento do mundo, outro século, outra coisa. Mas a matéria a que eu me refiro é a teoria da arquitetura. E um pouco adiante da história da arquitetura,
fazia uma análise crítica dos vários movimentos e uma análise crítica e comparativa entre os trabalhos de vários arquitetos, né? O que foi muito, muito produtivo para mim, porque me ensinou a ir buscar informações sobre arquitetura, né? Sobre arquitetura, sobre os arquitetos, etc. Isso é algo que eu gostaria de... tudo aquilo que foi muito proveitoso para mim na minha vida, eu faço questão de enfatizar para que realmente as pessoas possam alcançar um grau de qualificação superior, né? E aí, algumas pessoas têm pré-experiência em projetos, alguns não em projetos, não fizeram cursos onde eles praticaram projetos, porque o mercado não oferece isso corretamente, né? Mas já tinham uma experiência de ou trabalhar no escritório, ou trabalhar no seu próprio escritório fazendo projetos de iluminação, e alguns tinham um conhecimento bom, uma prática boa, e outros tinham uma prática cheia de vícios, difíceis de tirar, né? E quando a pessoa faz alguma coisa convictamente, mas ela tirou aquilo simplesmente da sua forma de pensar, sem muito comparativo com outros trabalhos, né? Então, isso pode ser um vício perigoso, né? Uma coisa que pode prejudicar bastante o projeto. Então, eu resolvi abolir essa fórmula que eu tinha adotado. Eu vou, para o futuro, para o curso de pós-graduação, efetivamente, eu vou fazer turmas mais homogêneas, e aí sim as pessoas vão desenvolver seus projetos em grupo, mas dessa vez eu vou fazer o projeto completo de um hospital, o projeto completo de uma residência, que são dois extremos, né? A residência é mais concisa, embora ela seja complexa, porque são pessoas, uma família que vai conviver naquele espaço. E, por outro lado, nós temos o hospital, que é um projeto complexo, muito complexo, e esse hospital que eu estou fazendo agora, ele é complexo, porém ele tem uma dimensão boa para se poder fazer isso. Então, eu resolvi aplicar a minha metodologia, em vez de descrever, eu vou fazê-la no próprio desenvolvimento de um projeto. Aí vocês vão ver como eu faço, e depois eu vou chamar outras pessoas para que eles mostrem dos seus projetos, como eles fizeram, claro que de forma mais resumida, porque eu vou fazer o trabalho bem, passo a passo mesmo, cada ponto que era importante. Por que eu começo a fazer as análises do estudo preliminar pelos corredores, por que eu seleciono, né, determinadas áreas, depois de fazer todo o levantamento das condicionantes, das características do trabalho, né? Por que eu vou escolhendo áreas para estudar como se fossem amostras, né, do trabalho que a gente vai fazer. Então, isso tudo tem que ser mostrado ao longo de um projeto efetivo, né? E nessa vez, então, eu vou colocar e vocês aqui vão ficar avaliando, mas isso aqui não gostei dessa solução que a senhora deu, então eu preferia isso, aquilo e tal. E com isso a gente vai indo e vai ganhando corpo na prática de projetos. Aí eu acho que nós vamos conseguir fazer um grupo que vai como se diz, vai se desenvolver no futuro num outro estágio, muito mais preparado para desenvolver suas próprias propostas de iluminação. Então, isso é mais ou menos o que são as modificações que eu fiz, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, muitas pessoas, né? Nós temos um número reduzido de pessoas online e temos um número muito grande de pessoas em vídeo, né? Eu sempre me preocupo com o fato de que essas pessoas dos vídeos, elas não têm o acesso às perguntas, que são tão úteis, são tão boas para as pessoas. Até queria ver se nesse ano, eu vou dizer para essas pessoas que fazem vídeo, que elas realmente marquem, eu vou marcar um dia, vou ficar à disposição para elas fazerem perguntas, porque o vídeo tem uma grande vantagem que todas as pessoas falam, né? Elas têm liberdade do dia, do horário, e principalmente mulheres que trabalham, que chegam em casa, têm que cuidar de filho pequeno e tal, tem muita dificuldade com horários. Por isso que a maioria dos cursos de pós-graduação faz as aulas no sábado e domingo, né? Sexta-noite, sábado e domingo. Eu acho isso muito cansativo e, consequentemente, muito improdutivo para o professor e para os alunos, mas eu acredito que realmente o motivo esteja nessa facilidade de liberar a semana de trabalho, né?
Agora, nos vídeos, é uma outra questão. Por isso eu quero fazer os encontros e quero fazer as pessoas se apresentarem para os exercícios, porque assim nós podemos garantir para eles também um certificado, não só de participação, de frequência, mas sim de aproveitamento, que é uma coisa melhor para eles, né? Quem recebe um certificado de aproveitamento e bom desempenho, muito melhor do que de participação, né? Então, eu não posso dar um certificado de aproveitamento, né? Como se a pessoa tivesse cursado todo, feito todo o curso de forma não competente, mas aprovável, né? Do ponto de vista da nossa avaliação. Eu não posso dar se eu não tenho acesso nenhum, se a gente nunca conversa sobre isso. No máximo que pode dar um certificado que a pessoa se inscreveu e levou o vídeo, ponto. Eu não posso dizer nem se assistiu ou não assistiu. Quer dizer, eu posso até dizer, mas é um catamilho que não é uma coisa muito confiável. Eu estou acostumada a avaliar as pessoas pelo que a gente realmente faz em aula, né? O acompanhamento que a gente tem em aula é muito superior, né? Quando tem a presença dos alunos, né? E a participação dos alunos, eventuais alunos futuros, né? Seria muito bom para nós, quando eu digo um item importantíssimo aqui, seria que a participação dos alunos para nos induzir a boas escolhas de datas, de horários, é sempre uma coisa interessante, porque uma coisa é a pessoa fazer um curso de 2 semanas, ou de 5 semanas, de 3 semanas, e a outra coisa é fazer um curso de 2 meses, depois outro módulo de outros 2 meses, etc. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, porque a gente pudesse fazer realmente como se diz, uma avaliação real dessa problemática, né? Tudo bem, eu estou me ajeitando aqui com os quadrinhos que eu tenho, porque eu preciso dar aula assistindo as minhas fotografias, né? Como eu digo, todo professor faz cola, né? A gente faz uma colinha para saber o que a gente vai falar, né? Eu não se desviar do assunto, né? Muito bem. Então, vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui para fora, né? Nesses cursos, nesses nossos cursos, que tem 3 módulos, como eu falei agora, o módulo estrutural principalmente fala de fundamentos teóricos que estão ligados ao processo de concepção dos projetos, porque todo o nosso trabalho, todos os nossos cursos visam o projeto de iluminação, ou seja, as propostas de iluminação que são feitas para ambientes diferentes de trabalho, né? E, obviamente, o projeto de iluminação é que vai configurar uma boa solução de iluminação, ele é gerenciado, ou ele é vivido por muitas pessoas, não necessariamente por um lighting designer. Ele pode ser vivido pelo próprio arquiteto, que vai dirigir um lighting designer, ou um escritório de arquitetura que tem lá um arquiteto que não é propriamente um lighting designer, mas ele é o responsável pela qualificação dos sistemas de iluminação que o escritório propõe nos seus projetos de arquitetura, né? E, portanto, esse processo de concepção, ele é enriquecido com muitas informações. E quando a pessoa abandona ou despreza alguns tipos de informação paralelos, que se coadunam com a disciplina da arquitetura e da iluminação, eles perdem muito em termos de qualidade do projeto. Por isso que esse módulo estrutural pretende ir pensar de várias disciplinas diferentes as informações que enriquecem o trabalho de todos, né? Vocês estão vendo que eu estou falando com a voz um pouco mais fraca, porque minha cirurgia mexeu muito nas cordas vocais, mas, graças a Deus, eu estou falando normalmente, né? Então, eu vou falar realmente não só daquilo que vocês veem por aí, eu vou falar muito daquilo que vocês veem por aí, porque eu prefiro aquilo que não está sendo muito visto por aí, principalmente nessas questões de feiras, algumas aqui, esses eventos de decoração, principalmente, né? Revistas, algumas muito boas, outras nem tanto, né? Palestras que aparecem por aí, feiras, mas principalmente o que nós, Daniel e eu aqui, trememos de medo, é justamente dessas lives, essas coisas que as pessoas ficam fazendo de dicas por aí, né? Que hoje a internet permite tudo, né? A pessoa que analisa, vê, é que precisa ter um pouquinho de substrato intelectual, acadêmico,
para poder separar um pouco o trigo, o joio do trigo, né? Muito bem, então, é importante que a nossa profissão, ela facilita essa relação que o ser humano tem com o mundo que a rodeia, através do quê? Compreensão do mundo vem do sentido da visão. O sentido da visão é, de todos os 5 sentidos, o mais importante para o ser humano, assim como o faro é o sentido mais importante para os cães, né? Os cães não veem cores, eles veem preto e branco, e eles têm uma visão bastante deficiente. Em contrapartida, eles têm ótima audição e ótimo faro. Então, eles vivem em função de faro, e o conhecimento do mundo externo é faro e audição. Embora o cão seja o único mamífero capaz de... Eu acho que os primatas também, mas o cão consegue identificar a nossa face, a nossa expressão emocional. Então, quando um cachorro faz alguma arte que você ralha com ele, ele vê sua fisionomia, ele já sabe se ele pode sair de fina, porque você não gostou. Em compensação, se você dá um sorriso para ele, ele imediatamente fica feliz, porque ele sabe ver a sua expressão facial, né? Mas ele não enxerga bem, né? Outros animais enxergam maravilhosamente bem, com muito mais fotorreceptores que a gente tem, né? Como os falcões, as águias, etc., né? Que se enxergam lindamente. Tem uma lagosta também, e tem 6 fotorreceptores em vez de 3, né? Ela é uma lagosta, chamada lagosta boxeadora. E ela é hipercolorida, ela é inteirinha colorida. É muito interessante isso, mas não vamos falar nisso, porque isso é conversa de botequim depois, né? Muito bem, eu vou falar realmente da complexidade, eu vou tentar mostrar para vocês como a complexidade da nossa profissão é simples de ser absorvida e praticada. O que eu quero é que vocês vejam que a nossa profissão é complexa, mas tudo que nós temos que, ou melhor, uma boa parte, porque nem tudo, a gente não domina tudo, né? Mas uma boa parte daquilo que a gente usa permanentemente nos nossos trabalhos é absolutamente fácil ou simples de absorver. Nós não vamos fazer física nuclear, nós não vamos fazer nada que exigiria um estudo maior do que aquele que nós tivemos durante a faculdade. Portanto, ninguém precisa ter medo da complexidade, precisa simplesmente abordar todos os itens da complexidade, porque isto vai qualificar os seus projetos, torná-los mais belos. O próprio processo da descoberta de ver como o facho luminoso é como se fosse um lápis, um papel branco com que a gente desenha o que a gente quer, né? Com a ponta fina, larga, grossa, chata, como a gente preferir, e com a cor, hoje em dia com a cor que a gente quer também, porque o mundo LED trouxe uma virtude, nós podemos ter as tons, né, as nuances, as intensidades que a gente quiser. Então, isso aumentou muito a nossa capacidade, as nossas ferramentas, né? E, portanto, a sedução do nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas para dizer como é importante, isso é a biblioteca de uma cidadezinha chinesa chamada Tianjin, que é um lindo trabalho baseado exclusivamente em placas que seriam tanto os pisos dos degraus quanto as bases das prateleiras que sustentam os livros, né? E depois toda a parte superior é falsa, né? Só na realidade, esse desenho cheio de curvas, de meandros, é maravilhosamente bem enunciado, por conta da iluminação que varia, não sei se vocês veem a diferença entre os efeitos de uma e de outra situação, e como isso aqui é luz natural, que nós estamos falando sempre com luz artificial, né? Isso é luz natural e a percepção é totalmente diferente, né? Mas aqui nós temos um trabalho do senhor Tadao Ando, que é um arquiteto que eu aprecio muito, e que é um mestre justamente dos elementos da composição do espaço através dos elementos da arquitetura. Ele é um grande escultor, mas ele prioritariamente é um arquiteto, porque ele define os espaços com maestria, ele é apenas muito rico de plástica dos interiores, né? Tanto quanto Oscar Niemeyer sempre foi um mestre da volumetria, das grandes formas, é um escultor em escala 1 para 1, né? Ele é um grande
construtor do espaço interno, através de elementos extremamente sensíveis e delicados da arquitetura. O que eu quero mostrar é que as mesmas lâminas que foram usadas na biblioteca de Tianjin, com um determinado efeito, são usadas por Tadao Ando de outra maneira, para dar outros resultados, mas com a mesma dignidade formal, com o mesmo interesse formal. E se vocês repararem, nos trabalhos de Tadao Ando, principalmente, aqui também, vocês não veem manchinhas nem faixinhos, vocês veem grandes superfícies iluminadas de maneira rica, variada, né? Porém, sem manchinhas, né? A variação da luz existe, mas o que nós vemos, em primeira, com absoluta prioridade, é o valor dos interiores, né? Da plástica dos interiores, e não os efeitos luminosos. Mesmo aqui, né, isso está dando também à esquerda, a gente tem superfícies iluminadas que definem claramente o espaço interno e que dão a eles um significado específico, né? Aqui ele trabalhou com contrastes muito grandes, aqui anteriormente a gente vê uma difusão criada nessa riqueza plástica, aqui nós já temos um impacto maior, as superfícies são menos, tem menos textura, mas elas estão mais, tem muito maior contraste entre elas, né? Esse corredor que tem o lado direito só iluminado é bastante dramático, com esse quadriculado no fundo, né? E aqui a gente vê um recurso que eu acho lindo, dessas ranhuras na parede, que dão um desenho lindo no chão, que se compõe também com o desenho da janela, né? Vejam, isso se chama desenhar, né? Isso é saber desenhar, porque isso é um quadro, né? Cada perspectiva do espaço de Tadao Ando é um quadro, né? Uma obra de arte. Quieta, quieto, pode ficar quietinha. Eu tenho que fazer meus cachorros ficarem quietos. Pupi, caminha. Eu tenho que fazer isso, porque senão é uma gritaria, mas eu tenho que interromper. Então, o que é essa outra obra? Veja, Tadao Ando é uma pessoa bem mais recente do que Luiz Barragán, da direita, né? Luiz Barragán, escritório mexicano, arquiteto mexicano, que, como tudo no México, muito colorido, muito rico, né? Em termos de vida, de alegria, de vivacidade, né? Mas veja que o efeito é o mesmo. Então Tadao Ando copiou a solução de Luiz Barragán, que é bem famosa essa casa, né? Ninguém copia nesse nível, porque sempre essas pessoas têm uma criatividade de altíssimo nível, né? Mas, obviamente, tudo o que nós vemos ao longo da nossa vida é aquilo que nós apreciamos, é guardado pelo nosso cérebro numa das nossas memórias, né? Nossa memória subconsciente, que é a nossa memória antiga, é aquela em que o cérebro viu que você gostou, ele joga aquilo para a memória antiga, e aquilo que você não liga, ele joga tudo fora. Então, você esquece das bobagens que você viu, das historinhas que não interessam, das futricas e bobagens, e você guarda aquilo que quer. Então, o cérebro faz essa faxina permanentemente para nós, né? Então, esse conjunto de coisas que nós guardamos no cérebro, e que se chama, eu chamava assim, antigamente isso de arquivo visual e o arquivo emocional, que é aquela reação que nós temos a partir de ver alguma coisa que se apresenta para nós como novidade, né? O arquivo emocional, acrescido de todas as nossas experiências de vida, de conhecimento, a neurociência chama de modelo interno. Então, todos nós temos um modelo interno no nosso subconsciente, né, que é a nossa memória mais antiga, essa que o cérebro guarda, né, como se fosse uma caixa forte, e é com ela que nós projetamos. Nós usamos a nossa memória, que nós nem percebemos, a memória absolutamente fora digamos assim, do consciente, né? Mas é com ela que a gente projeta. Então, é claro que coisas que nós já vimos farão parte do nosso repertório de soluções. Então, é muito importante ver coisas boas, bonitas, andar por aí, visitar coisas excepcionalmente belas, porque isto, sem que percebamos, está enriquecendo a nossa qualidade de projeto no futuro. Alguns outros projetos do senhor Barragán, reparem como ele sabe usar as escadas como um elemento magnífico de esculturas, né, de quadros que ele compõe,
Todos esses três modelos são quadros. Eu posso dizer que são pinturas, né? O contraste das cores e a forma dos degraus, uma coisa linda. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele, porque, e veja, eu estou falando de Tadao e de Barragan, e um não tem nada a ver com o outro, mas os recursos de desenho, no detalhe, são muito parecidos, né? Isso significa que a gente tem um arquivo, uma qualidade, e tudo isso vai se refletir no nosso trabalho. Então, eu pergunto, vocês conhecem alguma das obras que eu vou mostrar agora? Eu faço questão de fazer essa pergunta porque são obras belíssimas, né? Isto é um restaurante, um hotel Four Seasons, num edifício ícone em Nova York, que é o Seagram's Building, do senhor Mies van der Rohe, né? Um edifício importantíssimo na arquitetura moderna. E veja como o Four Seasons sempre foi um hotel extremamente assim, sofisticado. Ele sempre teve maravilhosos ou grandes designers, tanto na questão. Então, esse é um produto belíssimo de um senhor chamado Richard Kelly. Não sei quantos de vocês o conhecem, né? Conhecem os trabalhos. Mas o mais importante é que esses edifícios, esses ambientes são dos anos 1950. E nessa época nós tínhamos assim, as lâmpadas de 40 watts e algumas lâmpadas refletoras com bulbo halógeno, que eram recentes nessa ocasião, e com que se fazia tudo, né? E vejam que coisas lindas que eram feitas, né? Isso é de tirar o chapéu para uma pessoa que fez trabalhos tão qualificados numa época em que o recurso tecnológico era extremamente minúsculo, né? Imperceptível. Isso é um trabalho feito pelo nosso colega Plínio Godoy para o Banco Santander, aqui em São Paulo. Eu adoro essa solução do reflexo, né, dos galhos das árvores no teto ou nas paredes. Eu gosto muito mesmo. E, nesse caso aqui, o Plínio tinha feito projetores aqui em cima para iluminar essas árvores, né? Quer dizer, Plínio, veja, a árvore a gente vê de baixo para cima, né? Então, a gente vê mais a folha na parte de baixo. Se você põe a luz em cima, isso é uma fotografia de um jardim que eu fiz no interior de São Paulo. Se você põe em cima, você vai ver o facho luminoso, que vai perder a graça bastante, né? E você não vai ver as folhinhas de cima, né? Você vai ver as folhinhas de baixo, elas vão estar escuras. E aí você vai perder um efeito maravilhoso, que seria exatamente esse, né? Os projetorzinhos estão aqui no vaso, estão vendo aqui? E eles dão esse desenhozinho aqui ao longo de todo o lobby. Ou seja, nós não pensamos que o senhor Richelieu não tinha essa visão aqui. Eu um dia vi, numa obra minha, que esse resultado era lindo, ponto. Então, repertório, essa solução entrou para o nosso repertório. Então, eu quero dizer é que nós temos que zelar pelo nosso repertório. E o nosso repertório vem da nossa observação. E quanto mais curiosos e com maior vontade de descobrir coisas, mais nós vamos ter um bom repertório, que é o nosso modelo interno e que vai ser usado por nós na hora que a gente projeta. Então, vejam como tem uma característica os desenhos do Sr. Richard Kelly, né? Ele começou a vida conhecendo coisas do teatro, mas ele não usava recursos do teatro na arquitetura, ele achava isso completamente grotesco. E eu fico muito feliz, porque uma vez nosso colega Peter Gasper, né, fez uma entrevista comigo, ele tinha uma revista nessa época com outras pessoas, chamada Luz e Cena, e ele fez uma entrevista aqui comigo em São Paulo, o Peter é muito divertido, né? E ele falou para mim no final da entrevista, você nunca pensou em fazer teatro? Porque ele fazia teatro, né? Eu falei, nunca, Pedro, mas não tem nada a ver com teatro. Eu tenho a ver com arquitetura, e são duas coisas muito diferentes, né? Uma coisa feita para durar quantos anos possível, né? E a outra coisa para durar 3 meses, 6 meses, quanto dure a apresentação, né? A própria durabilidade das lâmpadas é totalmente diferente, né? Hoje não mais tanto, mas naquela época era assim, as lâmpadas duravam 2 dias, né? E queimava o bulbo por conta da potência e por conta de serem muito sensíveis os filamentos, né? Mas, por exemplo, o teatro não tem essa dignidade das superfícies que fazem o espaço onde a gente anda, onde a gente vive, momentos diferentes, com pessoas diferentes. Não, o teatro não tem nada a ver com a arquitetura, realmente, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Porém, os recursos de
tocar emocionalmente a pessoa por uma imagem que é construída para dar justamente uma determinada sensação, né? Os americanos dizem que as formas e as cores dão o mood, né? O clima do ambiente, né? Do set, que é o cenário, né? E é verdade isso, são formas e cores. Quanto mais contrastes e cores mais pesadas, maior a impressão de coisas inusitadas. E quanto menos contrastes, cores mais suaves, pastel e tal, isso é mais suave, mais dia, mais calma, né? Mas, enfim, isso já é outra conversa para outro momento. Mas vejam como o Sr. Richard Kelly desenhava, de maneira que as superfícies estavam bem definidas, né? Aqui é uma outra obra de Richard Kelly, não mais para o Sr. Van der Rohe, Mies van der Rohe, mas para Louis Kahn, que é um arquiteto que eu adoro também. Tem um museu dele no Texas, eu acho. E vejam como todas as superfícies onde tem quadros maiores, menores, estão iluminadas com uniformidade. Mas, apesar da uniformidade das superfícies onde os quadros se encontram, todo o ambiente é muito rico visualmente, né? Principalmente por esse contraste da luz natural e da luz artificial, né? Que no teto é uma coisa, uma tonalidade, nas paredes é outra. Então, esse diálogo entre, às vezes, duas tonalidades é muito desejável, introduz vivacidade e estímulo visual para o ambiente, né? Reparem aqui, olha, os fachos luminosos, que as luminárias estão colocadas nas estruturas, não tem luminárias penduradas por toda parte, a gente não vê um facho que brilha além daquilo que é permitido, porque o ofuscamento nos nossos projetos é proibido, e é proibido completamente, não é tolerável de maneira alguma. O exemplo que eu gosto de dar, porque é exatamente a mesma coisa, é que o ofuscamento é igualzinho ao sal na gastronomia. Pôs um pouco mais de sal para o prato. Pode chamar o garçom e devolver. E o que significa isso? A gente pôs uma luminária no lugar errado, não dá para devolver a obra. Então, a gente precisa prestar muita atenção na qualidade das luminárias. Isso é muito importante, né? E reparem, como os focos luminosos aqui estão dedicados ao objeto que é foco da nossa atenção, tem alguém com o microfone aberto, alguém que está jantando com o microfone aberto. Então, esses fachos luminosos são suaves, eles não têm marcas, eles não produzem ogivas, eles produzem um aclaramento elegante, educado, permite a garantia da integridade da arquitetura e a visibilidade completa da obra de arte. Então, isso é boa iluminação, né? Aqui, o Sr. Louis Kahn, né, no seu museu, e a iluminação do Sr. Richard Kelly, que eu considero absolutamente perfeita, né? Aqui no Brasil, existe uma mania de colocar esses efeitos, e muitas pessoas que trabalham na área comercial, ou que convivem com as pessoas da área comercial, me dizem, e eu acredito plenamente, que o cliente pede esses efeitos. O cliente pede, porque ele vê isso em todos os lugares, principalmente em casas mais ricas. Aí, como todo mundo faz uso desses defeitos, esses efeitos passam a ser coisas admissíveis, não são. Eles são defeitos, eles são bagunças. Vocês não viram em nada que eu mostrei antes, fachinhos dessa natureza. E aqui tem um agravante. O facho tem dupla abertura, né? A luz direta da dicróica, da dicróica, e o facho do refletorzinho parabólico, que é concentrado. A parede é uma parede rica de plástica, ela tem uma textura rica, e o facho não tem nada a ver com o desenho da parede. Depois tem uma televisão no meio, uma abertura embaixo, é uma confusão visual que vocês não viram antes, né? Por quê? Porque a arquitetura era muito bem pensada. Então, vejam, às vezes eu já mostrei essa foto, a pessoa fala, mas a senhora não gosta de raios, assim. Aqui, nesse spa do hotel lindo em Kyoto, esses fachos luminosos dão ideias como se fossem bandeiras, né? Estandartes, né? Na verdade, esses estandartes que eram muito utilizados pelos shoguns, né? Naquelas guerras feudais do Japão, que formaram o Império do Japão, único, né? Unificaram os reinos do Japão. Eles usavam aqueles estandartes que eram lindos, né?
Japão é espetacular, maravilhoso, né? E, além disso, a correção do facho luminoso é incrível. Reparem que a luminária aqui no chão, ela tem um fachinho bem concentrado, né? Ele começa aqui, vai até lá em cima, e aqui ele só pega um resto do aclaramento da saída do facho luminoso. Então, não existe aquela marca como isto aqui, né? Que é uma grossura, de quem não sabe desenhar nada, e faz esse desenho lindo na textura da pedra. É uma coisa, considero uma proposta maravilhosa, maravilhosa de verdade. Então, vejam, existem muitas maneiras de se propor o desenho no espaço, mas é preciso combinar o quê? O bom gosto para o desenho e uma execução primorosa, que exige conhecimento técnico. Portanto, a arte e a ciência na iluminação caminham juntas, elas são irmãs siamesas, elas não podem ir uma para um lado, outra para o outro. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de frisar para vocês também. Aqui é o lobby do senhor Richard Kelly, o lobby do Sigma's Building, né, em Nova York, e vejam como ele define muito claramente, já entramos no lobby, os grandes volumes das caixas de elevadores, né? Isso aí, anos 50, difícil de conseguir fazer isso, né? Aqui também vejam, depois que a coisa estava definida, tem aqui as vigas passando por baixo, interrompendo as luminárias, né? Ainda o senhor Kelly, né? A casa de vidro do senhor, meu Deus do céu, Philip Johnson, né? Que é uma solução difusa, porque naquela época as lâmpadas eram grandes, era muito difícil obter fachos concentrados, as luminárias tinham que ser muito grandes, né? Então, os fachos eram um pouco mais abertos, aqui ele usou essa diferença de tonalidade, isso provavelmente eram originalmente lâmpadas mercúrio, que não tinha vapor metálico nessa época, e lâmpadas halógenas, né? Dá para ver bem claramente um e outro. Eu sou dessa época, então eu sei as lâmpadas que tinha na época e os tons que elas tinham, né? Isso é um trabalho que nós fizemos numa fazenda. Aqui ao lado nós estamos focalizando, aqui os luminários estão no chão, né? Reparem que está todo mundo aqui no chão e manchado por enquanto, mas aqui já estávamos focalizando. Eu também usei aí diferença de tonalidade, porque era um conjunto bem arbóreo, muito confuso, né? E, na realidade, o fabricante mandou uma partida com tonalidade errada. Mas na hora que eu fui compondo, eu achei que estava boa essa composição. Falei, não devolve, deixa quieto, assim que a gente vai usar os dois tons, né? As lâmpadas vapor metálico, né? De 4.000 e de 3.000K, né? Agora a gente está falando de outras obras de outro lighting designer chamado William Lamb. Detalhe, tanto Richard Kelly como William Lamb eram arquitetos. E ambos tiveram William Lamb menos, mas Richard Kelly tem uma passagem do teatro, mas ele fazia questão de dizer que a arquitetura se trata como arquitetura e não como teatro, né? Isso, eu gostei muito dele falar isso. E aqui, William Lamb, vejam como é bonito, elegante o conjunto geral e como saber desenhar isto aqui. Vejam bem, toda vez que a gente tem uma lâmpada próxima de uma coluna, é óbvio que a saída luminosa tem um resultado de intensidade muito maior do que a tangente lá em cima, né? Porque à medida que você tem um facho que a luz sai aqui quase perpendicular e próxima da fonte, esse resultado é muitas vezes mais intenso do que quando você vai tangenciando a coluna, né? Isso é uma continha simples de cálculo de luminância pontual. Quando você tangencia, você diminui muitas vezes a intensidade luminosa. Então, a gente usa muito isso em fachada justamente para diminuir a intensidade luminosa de uma superfície e aumentar da outra. Isso se faz com afastamento das luminárias. E com isso você consegue mostrar a plástica real da arquitetura. Tem algumas fotografias e tomadas de televisão do Palácio do Planalto, onde a gente tem um monte de projetores no piso, e eles iluminam os pilares do Planalto, são lindos, de maneira idêntica, a parte de baixo, a parte de lado, a parte da borda lá em cima. E isso perde a plástica, porque na perspectiva, uma perspectiva de longa distância, que é o que a gente vê o mundo em perspectiva, não vê planta nem corte, né?
Então, um pilar vai se juntando ao outro e fazendo o quê? Uma massa contínua. Como a gente não tem diferenças nas superfícies, tudo vira um branco e parece que é um bloco contínuo. Isso é um erro crasso na arquitetura, e por isso é importante ter uma visão arquitetônica para poder fazer essa preservação da arquitetura. Por fora, aquele edifício é um aeroporto, né? Em Denver, no Colorado. Vejam como é bonita essa cobertura. E o aeroporto de Munique, ele tem coberturas assim, né, em tela tensionada, e lona tensionada, e muito à distância a gente já vê as cúpulas iluminadas, e lá eles usam, às vezes, cores e outras coisas, mas é lindo o aeroporto. E à distância você já vê o aeroporto, é uma maravilha, como aqui, muito parecido. Só que a época que foram feitas tem uns 60 anos de distância entre um e outro, né? Aqui, ainda, Sr. William Lamb, são as estações de metrô de Washington. Para quem não conhece a cidade de Washington, eu sugiro que ao dia que vocês forem para Nova York ou para a Flórida, dêem uma paradinha em Washington, que é uma cidade linda, 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 do ponto de vista urbano, dos edifícios, e as estações de metrô de Washington são maravilhosas. E a iluminação delas é magnífica. Reparem que eles, o Sr. Lem aqui fez iluminação uplighting lateral para valorizar as almofadas dessa grande colmeia, dessa grande grelha. E como isto é tangencial, não podia abrir muito, porque senão iria ofuscar as pessoas, ele completou a parte central com essa linha aqui no meio dos trens. E dá uma impressão maravilhosa, né? Claro que não tem nenhum trem passando, quando o trem passar, vai dar uma manchinha em algum lugar, mas isso é, né? Aliás, é difícil de mandar no trem. Eu não consegui entender o metrô. Sempre tinha que pedir para alguém, porque tinha rush, non-rush, então era uma confusão de linhas, e se pagava cada trechinho, eu tinha que contar cada um, era muito difícil. Mas, enfim, a arquitetura é belíssima. Aqui nós temos outro designer, ele não é arquiteto, ele era uma pessoa, nada de arquitetura nem design, mas era um grande designer, Edson Price. Edson Price começou a vida dele, como eu comecei, desenhando luminárias, né, refletores, porque a família dele era dona de uma empresa de fornecimento de material de teatro, iluminação de teatro. Então, ele cresceu vendo refletores e coisas dessa natureza e se interessou muito pelos fachos luminosos e começou a propor coisas para a empresa dos pais, né? O nome dele, inclusive, os pais gostavam tanto de iluminação que o nome Edison Price é em homenagem a Thomas Alva Edison, né? Escreve-se exatamente Edison, né? Então, veja, eu reparo como as paredes, de novo, nós estamos falando já de 3 designers, né? Todos eles usam superfícies da arquitetura e os contrastes para exatamente mostrar o espaço como ele é. Esse é um projeto que eu fiz com o mesmo arquiteto que eu estou trabalhando agora no hospital em Londrina. O desenho é muito bom. Eu tirei partido das diferenças do forro, cuidando para que lateralmente não houvesse manchas, né? Evitando isto aqui, né? Essas manchas na superfície são típicas de quem não pensa que vai acontecer isso se puser a luminária encostada na superfície. É só você afastar que esse efeito não vai existir, né? Então, vejam, isso para mim é ruim. Aliás, eu acho ruim. Reparem como o fato de ser tudo esse tom bege na madeira é muito menos interessante do que essa combinação desse grafite com a madeira. Acho lindo o grafite com madeira, né? Então, uma coisa que a gente também tem que ver é que quando a gente trabalha com um arquiteto que desenha bem, a gente tem meio caminho andado, né? Porque quando o desenho é ruim, aí eu jogo a toalha. Hoje em dia eu já jogo a toalha, digo, olha, não consigo fazer, eu vou passar aqui para essa jovem que tem um escritório maravilhoso, vai te atender bem, mas eu não tenho mais estômago, eu me libero assim. Olha aqui, ó. Isso aqui é um erro que a gente faz muito, viu? Essas manchinhas que vêm dessa aproximação indevida, né? Eu fiz muito esses erros, né? Mas eu já aprendi há muito tempo atrás, por isso a gente tem que olhar sempre o pós-obra, é muito importante, né? O Sr. Edson Price, vejam com que qualidade ele ilumina esses quadros e como eles se apresentam bem, apesar da parede ser branca, né, como eles se apresentam bem
com a iluminação desses perfilzinhos aqui, e do mesmo jeito que Richard Kelly, eles usaram as aberturas, e, portanto, as estruturas estão sempre se compondo com os elementos da arquitetura, para usar luminárias sobrepostas, sem nenhum problema, porque cada coisa está no seu lugar, né? Acho linda a museografia aqui, os fundos das telas, muito bons, tudo luminárias Edson Price. Edson Price já faleceu, ele é uma pessoa dos anos 50 também. Aliás, Edson Price apareceu exatamente na época do Lívio, 1960 e pouquinho, né? Lívio Leve foi o meu professor que me convidou para trabalhar e desenhar os refletores, etc., né? Quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E olha, de novo aqui, as luminárias bem colocadas, né? Qualidade é qualidade, né? E tonalidade cinza para os quadros, eu acho esse cinza ligeiramente azul, é belíssimo, né? E aqui, para mostrar que ele não faz só obras de galerias, né? Vejam como ilumina bem essa igreja, e que é iluminada aqui por cima, um facho que não toca aqui a parede, portanto não tem manchas, tem superfícies iluminadas, e o piso aqui é claro, o piso tinha que ser claro para causar este reflexo que vem iluminando essa parte de baixo da igreja aqui, né? Então, vejam, a gente não ilumina diretamente sempre, a gente tem que saber que as superfícies refletem a luz, e a gente pode tirar partido das superfícies, assim que a gente pensa, depois que conhece um pouquinho uma coisa chamada interreflexão. No terceiro capítulo, que é o capítulo em que a gente fala o segundo capítulo, desculpa, que a gente fala de luz, visão e ambiente, que são os elementos que compõem um sistema nos projetos de iluminação, né? O que a gente recebe nos olhos, através da energia luminosa, como funciona a nossa visão e como devem ser os ambientes que refletem essa luz para os nossos olhos. A gente não vê luz incidente, a gente vê luz refletida, né? A luz que está aqui no espaço, que caminha para nós, a gente não enxerga. Mas quando ela bate na superfície, né? Eu estou iluminada aqui pelo reflexo da luz que eu joguei na mesa, né? Isso é uma mesa de refeições aqui do terraço. Então, a gente tem uma luz refletida que funciona maravilhosamente bem. Então, a gente tem que saber essas coisas para tirar partido e fazer coisas assim, elegantes, calmas, bonitas. Reparem como todas essas luzinhas aqui em cima, estão vendo que tem uma luzinha aqui em cima? Dão um efeito maravilhoso nessas aberturas, elas são todas regulares e praticamente perfeitas, né? Então, isso tudo a gente tem que observar, por quê? Porque é assim que a gente faz coisas bonitas, duráveis e que agradam as pessoas, né? Vejam, aqui esse senhor é o senhor Claude Engel, né? Que é um lighting designer ainda em atividade. Me disse pessoalmente, Richard Meyer, em Nova York, no store dele, que Claude Engel é o designer dele, o lighting designer dele, que ele não faz nada sem chamar Claude Engel, que tem um trabalho lindo também, mas ele já é um pouquinho mais recente, né? Vejam que a pirâmide, toda aquela parte do Louvre, projeto do Sr. Ian Pei, também ele fazia trabalhos para o Sr. Pei, né? Ele faz trabalhos para o escritório Pei, Pei já faleceu, mas eles continuam na ativa, né? E uma coisa que me chama a atenção, eu gostei dessa foto, porque grelhas, né, têm que ser iluminadas da forma que a gente vê aqui. Elas podem ter qualquer proposta de desenho interno, mas a gente tem que ver, a gente tem que reconhecer a grelha pela sua estrutura inferior, né? Então, reparem, aqui as cadeiras são cinza. Se elas fossem brancas, se elas fossem claras, essa luz refletiria para cá e a gente teria luz de baixo para cima e a gente não teria essa diferença de tons, né? O Palácio dos Arcos é assim, é um paralelepípedo grande, recortado, né, em 4, e cavadas aquelas curvas. Então, eles têm uma fachada que fica no negativo, porque só o pilar, só a abertura do pilar está iluminada, né? Isso foi Lívio Leve, em 1967. Eu participei disso, né? Então, assim, quando se escolhe a posição da luminária, é fundamental, porque é ela que produz o desenho que a gente vai enxergar depois, né? Então, vejam, tem aqui uma luzinha que ilumina mais este lado, menos este, e com isso você tem uma clareza formal incrível, né? Assim se ilumina uma grelha. Aqui, senhor Luica, eu não posso afirmar, mas eu acho que foi Richard Kelly que fez
iluminação também. É a mesma coisa, você tem a perfeição da grelha, você vê totalmente a grelha, vê os seus quadrados, e vou dizer uma coisa para vocês que eu gosto, eu não pensei nessa solução desse ponto de vista, mas saiu assim. Eu fiz uma obra de Marco Ban, que é um amigo que eu quero muito bem, do Sesc em Santos, e eles fizeram toda a parte de baixo com grandes aberturas, só que a malha, em vez de ser quadriculada, ela era quadriculada com X no meio, como se fosse a bandeira inglesa, assim. E eu usei, para cada triângulo, eu usei iluminação em cima e junto de uma das faces do centro, né, dos quadrados do centro, do quadrado da diagonal do centro. Então, o que aconteceu foi que a gente viu exatamente isso aqui, essa parte de baixo. E ficou lindo. Eu falei, nossa, por que ficou lindo? Porque só as fachadas, as laterais estão vistas, a parte de baixo está escura. Como ficou o Palácio do Itamaraty, né? Como o Lívio faleceu logo depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu me vi no mato sem cachorro, porque o meu professor foi embora, né? E eu fiquei lá sozinha falando com ele, mas imaginação, né? Foi um período difícil, eu tive que descobrir coisas e por isso eu era muito atenta com esses resultados. Então, eu sugiro a vocês que prestem atenção, quando vocês gostam de alguma coisa, vejam de onde vem a luz e como aqueles resultados estão se produzindo, porque é daí que vocês vão aprender. Isso é o Museu dos Coxos, em Lisboa, obra de Paulo Mendes da Rocha, que é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a bordinha é minúscula, é uma cunha, né? É uma cunha executada com perfeição. Aliás, a execução desse museu é incrível, né? Então, mostro para vocês soluções de grelhas, todas elas muito bem feitas, e que a linguagem é a mesma, mas a iluminação garante a integridade da grelha, né? Desse elemento arquitetônico tão interessante. Outra coisa do seu Claude Engel, né? Vejam que essas obras têm muitos anos, né? Eu estou mostrando exatamente porque é difícil conseguir obras com tanta qualidade hoje. E aqui a tecnologia era muito pior, as luminárias são grandes, reparem como são grandes as luminárias, mas reparem como a curva das luminárias em frente a essa parede define com clareza a arquitetura, não importa a quantidade de pontos, porque esses pontos eram necessários para não dar manchas de ogivas na parede, porque o que ele queria era uma parede íntegra e não uma parede cheia de manchas. Por isso eu abomino as manchas. E eu fico muito feliz de mostrar que bons designers também acham isso ruim, porque eles não produzem manchas, né? Então, a gente tem que buscar essas soluções e dizer por que elas são tão agradáveis. E aqui, o Sr. Claude Engel, que desenha com essa precisão geométrica da arquitetura para formar um espaço interno, como o arquiteto propôs, né? Porque assim ele pensou, em superfícies e não em manchas na superfície. Mas aqui existe uma liberdade formal para criar uma curiosidade visual com o quê? Com pequenos elementos sutis pendentes. Isso também as pessoas que fazem, eu também uso fazer essas coisas, porque isso é um divertimento visual, né? Não significa que a gente tem que fazer as coisas com o rigor da geometria que a gente encontra. Também se pode trabalhar com criatividade, aqui mais ainda, né? Reparem que lindo esse corredor, onde tem um Buda no fundo, né? Até tudo aí é muito bom, né? O fundo ligeiramente azul, difuso, contínuo, a base preta, o Buda dourado, tudo é muito lindo nessa foto, né? Muito bom trabalho, né? E depois a gente vem para um dos escritórios mais importantes dos Estados Unidos, são Fisher Stone, uma obra de um museu islâmico, né? Com luminárias belíssimas, vocês podem ver aqui. E reparem, luminárias feitas para uso externo, que vão se compor com o desenho urbano já, não mais os interiores, elas têm que ter personalidade. A rua que conduz à Praça de São Pedro tem lindos lampadários, né? Laterais, em que o lampadário é um lampião grande, mas a coluna é quase um pilone, quase como se chama, um obelisco, é uma peça quadrada, trapezoidal, onde se aplica em cima uma base de quatro garras de ferro e uma lanterna, alinhados com perfeição, de modo que a perspectiva que você já tem da Basílica de São Pedro, da rua de entrada,
já é maravilhosa, mas eles têm personalidade, não são postinhos de 5 centímetros ou de 10, 7,5 centímetros, costumam ser os nossos postinhos aqui, que uma vez que alguém encosta neles, já começam a ficar tortos, né? É horrível, né? Isso é o interior desse edifício, e eu mostrei o edifício por conta principalmente deste elemento, que é um elemento plasticamente rico, muito bem desenhado, baseado na proporção áurea, nas composições da proporção áurea. A arquitetura árabe tem muito uso dessas figuras geométricas componíveis, né? Mas é muito difícil conseguir fazer isso, né? Muito, muito, muito difícil obter essa... Alguém pediu para entrar e agora eu não consegui pôr, meu Deus. Mas, enfim, eu espero que ponha de novo. E aí vocês têm uma demonstração de como a qualidade de execução garante a qualidade do resultado visual. Isto é técnica, isto não é só arte. A arte está na interpretação do que você deve iluminar, isso é o seu trabalho de arte. Como você vai usar a técnica para que aquilo seja resolvido, é aquilo que nós vamos dar uma aula, para escolher o facho certo para ter esse resultado. E segunda etapa, onde colocar os fachos para que as diferenças não apareçam, porque eu acabei de fazer isso nesse hospital, para mostrar que a iluminação daqueles pilaretes todos que parecem um buquê de flores, né? Vários pilares finos, tortos, né? Eles não podem ter iluminação em cada um. Eles têm que ter uma iluminação difusa do teto, porque ninguém consegue iluminar aquilo com a perfeição de cada um daqueles pequenos pilaretes, né? Que tem 3 polegadas de diâmetro só. Então, outra coisa que eu falei para eles, não façam preto sobre o banco, não vão aparecer. Façam um grafite que permita que a luz se mostre a volumetria, né, a circunferência de cada um deles. E realmente, graças a Deus, hoje nós temos recursos de imagem, né? Antigamente não tinha nada disso. Esse é o Museu do 11 de Setembro, também, obra de iluminação de Fisher Stone, no edifício principal, né, hoje, lá embaixo. Reparem que eles escolhem a dedo os lugares onde eles vão pôr as luminárias, né, para que haja uma limpeza incrível. Eu teria preferido, não fazer esse rasgo e colocar as luminárias aqui no teto, deixando essa lâmina conversando melhor com essa parede aqui, né? Mas reparem como tudo está bem iluminado, não temos manchinhas. Por favor, vocês quando viajarem, façam uso dessa visão crítica. Procurem ver por que as coisas estão tão harmoniosas e tão interessantes, né? Vejam, tudo aqui o diálogo é da claridade que sai dessa partezinha aqui. Procurem saber de onde vem a luz sempre, para ver qual é o caminho que a luz está percorrendo e qual é o efeito que você gostou, que está sendo produzido por que origem, né? Procurem isso vai alimentar muito vocês. E aqui eu acho que talvez o escritório que eu mais gosto no mundo, depois de Fisher Stone, em primeiro lugar, eu diria que Spears Major, Jonathan Spears já faleceu, infelizmente, que era um grande designer de iluminação, mas Mark Major, que era o sócio dele, continuou, é um craque, eles fazem trabalhos incríveis, e essa é a grande mesquita Sheikh Al Zayed, em Abu Dhabi, que tem uma cúpula, é muito bonita, mas que não é um Taj Mahal do ponto de vista da arquitetura, mas tem cúpulas lindas, e o trabalho do escritório Major é maravilhoso, maravilhoso, não só no diálogo das cores, dos tons, mas também a execução dessas cúpulas é dificílima, e elas estão todas perfeitas, embora tenha aqui uma série de pardaizinhos assim, que iluminam uma parte desse piso de mármore branco, que é mármore branco, de vez em quando tem pedras incrustadas, como tem no Taj Mahal, né? Então, vejam como é bonita a composição, né, do azul do céu. O céu de Dubai, dessa área dos Emirados, que aqui é Abu Dhabi, né, ele tem muito poeira das tempestades de areia. Então, não é sempre que ele é azul assim. Mas olhem que linda a composição com as cúpulas azuis, né? Lindo. E a hora da fotografia também, linda, porque aqui está claro e a parte superior das cúpulas está escura, então elas aparecem com perfeição, né? Então, isso também tem que ter um bom fotógrafo, né? Aqui sim, reparem, tem o céu
pós-tempestade de areia. Então, essa é a cor mais normal, e não essa dessa intensidade, mas ela fica uma suspensãozinha assim, como se fosse uma situação aqui de São Paulo, né? Então, tem esse momento, que é o momento da tempestade de areia do deserto, é o momento do edifício claro, branco, com muito mais contrastes e algumas manchas. Eles têm ambientes, os portais são todos eles feitos com projeção, e é como se tivesse uma água caindo sobre eles, né? Os árabes são muito voltados para a água, né? E aqui outra linguagem completamente diferente, que é o azul, contra os dourados dos interiores, né? Esse trabalho é magnífico. Eu só vi com essa cara aqui, né? Essa aqui, que era assim, aqui eles põem uma projeção como água caindo, sabe? É maravilhoso. Olha, é maravilhoso. O trabalho belíssimo deles. E aqui, o meu designer preferido na Alemanha, Andreas Schulz, que é um estacionamento de carros da Novartis, na Suíça, que usa o teto é preto, mas tem esses grandes anéis de luz difusa, e um teto que é preto na origem, deixa de ser preto por conta da iluminação. E reparem como as paredes estão bem iluminadas. Isto é apenas um estacionamento. O senhor André Schulz sabe fazer estacionamentos aqui. As superfícies são claras, os luminários estão bem colocados no teto, mas ele tira partido dos pilares aqui do lado para dar um toque de interesse plástico completamente novo para o edifício, para a garagem, né? Depois eu gosto muito dessa fotografia porque é muito difícil iluminar uma parede toda ranhurada assim, né? Com essa regularidade. Mas, de novo, reparem que não tem manchas, né? E mais ainda, nessa superfície, eu pus essas coisas a propósito para vocês verem como é possível iluminar bem, né? Reparem que os interiores são muito elegantes, são sempre sutis, ele não fica colocando uma porção de elementos juntos, né? E aqui, reparem como essas luminárias que estão aqui, que estão voltadas para o piso, estou iluminando esse piso, elas não mancham essa superfície. Portanto, esse facho é primoroso. Eu diria que o senhor Edson Price gastou bastante tempo, não sei se a luminária Edson Price deve ser Erco, né? Na Alemanha tudo é Erco. Ou melhor, uma boa parte é Erco. Mas a distribuição luminosa é perfeita. Reparem como é o facho. Está vendo essa luminária? Aqui a gente vê o facho. E dessa daqui também. Ele poderia ter posto essa luminária aqui, para diminuir esse desenho aqui na parede. Mas não é um desenho que incomode, né? E ele mostra o facho da luminária. Reparem que aqui na saída não tem luz nenhuma, né? Esse facho, provavelmente, o facho elíptico, ele começa mais distante da boca, né? Ele abre mais distante da boca. Isso é não vamos falar disso agora, mas existe a possibilidade de fazer fachos assim, né? E aqui, mais, senhor André Schulz, olha aqui, ó, esse conjunto aqui que nós vimos aqui, né? Está vendo aqui os pendentes, né? Aqui nós estamos vendo o interior. E veja que ele também trabalha, como eu digo, todo mundo tem seus momentos de cenografia, mas tudo muito ajustado, né? Ninguém fica fazendo efeitos luminosos gratuitos. Aqui, por exemplo, é uma antiga instalação industrial, não me lembro qual seria, em que eles transformaram num auditório ou num lugar para eventos, né? Então, veja que linda a linguagem dos pilares, aí bem dramáticos, né? Porque isso é um ambiente para ter um interesse plástico maior, e um telhado de vermelho maravilhoso, combinando perfeitamente bem com essa. Então, por que eu mostrei tudo isso para vocês, né? Porque eu queria mostrar que no nosso trabalho existem duas maneiras opostas de se abordar a iluminação na arquitetura. Um é a valorização do espaço arquitetônico e, consequentemente, urbano, né? Espaço esse que a gente vê na natureza magnificamente bem iluminado, né? Esse é isso é uma proposta, valorizar o espaço arquitetônico. Como a gente vê a luz natural incidindo dessas aberturas, valorizando o espaço interno desses ambientes naturais, essas cavernas. Ou esses furos, né, que de vez em quando acontecem nos ambientes de pré-temporal, em que o sol atravessa as nuvens, né, e consegue fazer fachos, como a gente busca fazer nas luminárias, né? Porém, existe uma outra maneira de se abordar
o projeto de iluminação, que não é a maneira que eu usei desde o começo, né? Eu sempre me voltei para a arquitetura e talvez eu tivesse tido a felicidade. Eu costumo dizer que a arquitetura me acostumou muito mal, porque eu nasci com grandes obras e com grandes arquitetos, né? Oscar Niemeyer, Rino Leve, Botti Ruban, todas essas pessoas eram parte do meu início de profissão. Então, obviamente, eu fiquei mal acostumada, e talvez hoje eu recuse alguns trabalhos, porque realmente eles matam o meu fígado, né? Então, assim, a segunda alternativa é a sobreposição de efeitos luminosos, que eu chamo de aleatórios, porque eles não foram pensados para criar um desenho. Se fossem, está tudo bem, né? Esses efeitos luminosos aleatórios na superfície que define o espaço arquitetônico. E com isso, né, eu diria que a gente está fazendo uma coisa muito parecida. Por que eu mostro a fotografia dessa moça bonita, simpática e singela? Tem um pouquinho só de pintura nos olhos, né? Tem batom na boca, nada mais do que isso. Porém, essa mesma moça também vira esta pessoa nas produções de Hollywood, né, que vem a ser nossa conterrânea, aliás, não conterrânea, porque era portuguesa, né, de origem, Carmen Miranda. Então, a Carmen Miranda original é muito mais bonita do que a Carmen Miranda fantasiada de Chiquita Bacana, né? E muitos trabalhos que a gente faz, os trabalhos de Tadawanda, estão mais para a Carmen Miranda original. E outros trabalhos que muitos colegas nossos fazem estão mais para Chiquita Bacana. Então, por exemplo, esse é um exemplo, que não é aqui no Brasil, mas que é típico disso que eu falo, que é uma coisa que não é uma iluminação interessante, porque tem a iluminação do ambiente que nem é boa, mas assim, esses efeitos ou esses enfeites são coisas sobrepostas sem nenhum critério, né? Aqui a gente tem uma opção de lâmpada, mordida, 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 pronto, já começou o paraíso das mordidas, né? Aqui, por exemplo, como é que uma casa, num ambiente de estar, faz um conjunto de pequenos objetos, né? Eu não consigo nem identificar que objetos são parece ser de terracota, né? Que também é terracota, deve ser alguma coisa assim, que já estão embalados numa caixinha, que por si só já vai dar esses efeitos horrorosos. Ninguém pode iluminar caixas de vidro de fora, porque as juntas vão aparecer, né? A variação das espessuras vai aparecer na parede e já vai dar um desenho horroroso. Agora, o tamanho da luminária é um trator para matar uma formiga, é uma coisa que, né, não dá para se admitir essa composição, né? Eu acho isso um pavor, mas é comum encontrar soluções como essa, ou como essas linhas luminosas que visam enfeitar um espaço, e para mim elas são uma tortura visual, porque é uma confusão que a gente olha para a pessoa, mas eu estou sempre virando de lá, tentando escapar das linhas luminosas, né? E essa é uma solução clássica feita no Brasil. Isso é a época ainda de lâmpadas dicróicas, né? É o abajur, que é uma coisa maravilhosa para os ambientes de estar, mas esse quadrinho não podia estar iluminado assim, né? Ele não podia ter essas manchas, ele não podia brigar com a boca do abajur, o abajur tinha que estar diminuído em termos de intensidade. E aqui o pior de tudo, aqui veja, tem uma peça interessante no quadro que lembra muito o Sérgio Camargo, né? Mas vejam, aqui tem uma mancha que o quadro passa a ser um quadro com outra forma, que não é um quadro retangular, né? E, além do mais, isso aqui explodido, você nem vê o trabalho do escultor. Ele devia ter toda essa textura, né? Para que a gente pudesse ver o contraste formal. Mas, assim, as pessoas põem a ponto e pronto. Olha como isso é limpo e olha como isso é sujo. Né? Então, vejam, a gente tem que fazer isso, tem que fazer essa observação para ver o que é melhor e abandonar os vícios, ainda que eles sejam próprios ao grupo social onde a gente vive. Tanto faz o que você acha bom, não tem problema. Eu fico bobo de ver como os nossos arquitetos, colegas, todos abrem mão da sua criatividade para seguir o que a manada faz, né? Isso é um problema sério. Mas olha aqui, que lindo trabalho da Mônica Lobo, nossa colega, na Igrejinha da Pampulha. A Mônica trabalhou bem. Mônica foi minha coordenadora de projetos e eu tenho muito orgulho de ver o trabalho belíssimo que ela faz. Ela trabalha
para a valorização dos espaços e da volumetria arquitetônica. É o objeto arquitetônico servindo como motivo do trabalho. Aqui é o contrário, aqui nós temos, e aí não é culpa do lighting designer, não, é culpa de quem, culpa não, é um projeto de quem desenhou o ambiente. Olha aqui, quantos, aqui tem uma sanca, aqui tem um outro tipo de sanca horizontal, aqui é vertical, horizontal, aqui tem um buraco e aqui tem um rasgo. Aqui tem difusores de ar-condicionado. Então, assim, tem uma profusão de efeitos que, no conjunto, você esquece que você está vendo roupas, né? Porque a roupinha está aqui, coitadinha, em quinto plano, né? E o conjunto de efeitos é o que, meu Deus do céu, a pessoa gastou um dinheirão na loja. Mas o trabalho tanto de proposta de interiores como de iluminação é lamentável, eu acho, pelo menos, né? O que é ruim também numa casa, veja, um espaço bonito, bem tratado e tal, mas isso daqui é abominável, na minha opinião, né? Então, essas prateleiras tinham que estar bem iluminadas, não tinha que ter essa luz aqui nenhuma, aqui a gente podia ter, quando muito, aquelas manchinhas luminosas muito suaves para iluminar quadros, quando houvessem. Fora isso, ele tinha que estar, a parede não tinha que estar iluminada, a parede devia ter objetos de luz difusa aqui embaixo, e não luz dirigida, manchada na poltrona. Imagine quem está sentado aí recebendo essa luz, não vai ficar totalmente deformado, né? Outra maneira, veja a diferença daquelas escadas que nós vimos e dessa escada, né? Aqui tem manchas, manchas e manchas, é o Festival das Manchas. Eu acho isso, aqui de novo eu ponho para lembrar, né? Como o Barragan sabia fazer e como aqui não se soube fazer, né? Mas como aqui se soube. Outro vício, né? Em vez de a gente iluminar as superfícies, fica colocando esses enfeites na parede. Primeiro, eles não iluminam nada, né? Segundo, veja como a iluminaçãozinha aqui é pífia, né? Tem isso daqui, cadê o piso? Está escuro aqui, né? Aqui a gente tem a luz que vem desses aparelhos aqui, desse reflexo. Mas isso aqui não funciona para nada e também não está bem desenhado em relação aos difusores. Isso é uma confusão, não é uma boa solução, é apenas uma confusão. Aqui uma outra confusão, né? E isso é típico da nossa profissão. Então, veja, eu já passei bastante do nosso tempo, mas, de qualquer maneira, vou fazer agora algumas coisas. Nós falamos dessa dualidade da forma de abordar, né? Uma valorizando a arquitetura e outra valorizando os efeitos que se sobrepõem às superfícies, mas existem muitas outras dualidades no nosso trabalho. Eu vou abordar, assim, pontualmente cada uma. Em primeiro lugar, embora seja regra geral, e quem chama de luminotécnica não chama errado. Porém, o nosso trabalho não é um projeto de luminotécnica, é um projeto de iluminação, que envolve a arte e a ciência da iluminação. O projeto de luminotécnica se refere exclusivamente à técnica e, consequentemente, à ciência da iluminação, e não à arte da iluminação. Então, eu sempre coloco nos meus títulos aí projeto de iluminação. Mas isso é sutil, não fico criticando ninguém porque chama de luminotécnica, porque é regra geral chamar de luminotécnica, né? E o projeto que eu chamo é de iluminação, ou de iluminação arquitetônica. Os americanos hoje chamam de Architectural Lighting Design, exatamente para diferenciar o lighting design cenográfico, né? Que é muito praticado na Europa, porque na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, aqui no Brasil, em que a gente tem escritórios especiais em iluminação, é que faz o interior dos edifícios. Os interiores dos edifícios na Europa são feitos pela Erco, pela Zumtobel, pela Iguzzini. Os grandes fabricantes fazem todos os projetos interiores na Europa, né? Então, como lá eles têm muitos edifícios históricos, a maioria dos trabalhos que eles fazem é bem cenográfico, e porque é bem voltado para o trato desses monumentos, né? Já que a parte... Isso é minha visão, viu? Está no livro, ninguém falou isso, mas eu enxergo que essa característica maior deles na iluminação cenográfica de monumentos é por conta justamente de ter um grande concorrente fazendo as partes interiores, né? Outra coisa que é uma dualidade que eu luto bastante para corrigir é a seguinte: a essência do nosso projeto de iluminação é o desenho do ambiente através dos efeitos luminares de superfícies que vão traduzir para os seus usuários
as suas expectativas emocionais, né? Então, se uma pessoa vai para um jantar numa casa, ela quer um momento de relaxamento, ela quer conversar com as pessoas, olhando a face das pessoas, né? Acabei de olhar aqui o meu ambiente de conversação para ver se está direitinho, porque senão o Lávia conhece, né? Mas a Lávia veio aqui de dia, né? A Lávia não foi de noite. Então, assim, quando eu falo essas coisas que eu olho, será que eu fiz direito? Mas, assim, a pessoa tem que se sentir bem no ambiente de relaxamento, que, obviamente, não é o ambiente da mesa de operações das operações financeiras do Santander durante o período da Bolsa, que é uma gritaria, e é uma loucura, e é uma pressão, é um desespero, porque essa está caindo, que ela está subindo, a Bolsa não isso, a Bolsa não aquilo. É óbvio que são momentos diferentes, né? E, consequentemente, os ambientes têm que facilitar o momento dessas pessoas, não só visualmente, mas também emocionalmente, né? Por isso que é tão diferente o ambiente dos hospitais, embora ele tenha uma área que é totalmente doméstica, né? Que é na área de internação e de ambientes para os acompanhantes, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar, é o mais importante, né? É o que a gente vai falar em projetos, prática de projetos. Aqui a gente está dando uma pincelada geral, né? Mas a outra coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: a ferramenta de desenho, já que nós desenhamos o ambiente, não é a luminária, é o facho luminoso da luminária, né? Porque a luminária é composta de quê? De um corpo que abriga um conjunto óptico, que ainda é o corpo, porém, esse conjunto óptico produz um facho luminoso, que é abstrato, não é tangível. Ele é apenas visível quando a gente ilumina uma superfície ou um objeto, né? Então, o facho luminoso é o nosso instrumento de trabalho. E a maioria das pessoas pede para ver a forma da luminária. A forma da luminária não importa. É claro que existem luminárias funcionais embutidas, essas é para não se ver, né? Tanto no piso, no jardim externo, como luminárias sobrepostas. Pronto. Essa luminária tem uma participação formal, e vocês viram aquelas galerias do senhor Edson Price, principalmente, todas elas arrumadinhas lá em cima. Essa luminária vai sumir lá em cima, e é assim que a gente faz, a gente escolhe os lugares para colocar a luminária, não fica pondo aqui, ali, onde precisa, né? Então, isso é uma forma de ver que a luminária funcional, ela deve desaparecer. Ao contrário, a luminária decorativa, ela é feita para compor a ambiência interna. E é por isso que ela, na imensa maioria das vezes, ela tem um facho mais difuso, principalmente porque ela contribui muito para a face das pessoas nos ambientes de estar, jantar, etc. A gente tem que enxergar a face das pessoas. Iluminação de sala de jantar é uma arte, porque você precisa ter uma valorização do centro da mesa, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma iluminação farta do rosto da pessoa para não ficar tentando adivinhar com quem você está falando, né? Isso é horrível. Então, veja, minha querida Natália, que acabou de entrar. Sabe que eu tenho pessoas que trabalharam comigo há muito tempo, eu acabei de falar da Mônica, né? Juninha, Natália, essas meninas são tão queridas para mim, a vida toda, eu tenho orgulho do trabalho delas, né? Então, assim, eu gostaria que vocês todas se transformassem nelas, elas são muito bem-sucedidos profissionais, né? Então, eu desejo que todas tenham a trajetória que elas têm. Então, vejam, a luminária, que maravilhosa luminária Erco, que custa 10 vezes o que custa uma luminária nossa, né? E aqui o facho luminoso, que é o que nos interessa, porque a gente vai saber quando usar o de 10 graus e quando usar o de 30 graus, né? São 2 recursos de pincel que nós temos, né? Então, hoje nós temos essa maravilhosa invenção, que são os aplicativos de cálculo de imagens. Então, a gente pode pegar a luminária, receber a fotometria que seja confiável e ver qual é o efeito que ela causa no espaço, na parede, no piso, como ela mancha a parede. Reparem como aqui a gente tem uma saída e depois tem uma diminuição e tem um outro faixinho aqui embaixo. Isso é uma saída direta da luminária e essa é uma saída somente do refletor. E veja que ela tem 2 halos aqui, né? O halo principal, que vem do facho do conjunto óptico, e uma sobra que vem dessa luz direta daqui. Então, vejam, tudo isso é visto na experimentação, mas hoje a gente pode fazer a experimentação no escritório, não precisa ir até a loja, o que adianta muito para o nosso trabalho. Não é
o ponto de decisão final que a gente leva o cliente, não é? Mas adianta muito, todos os meus estudos preliminares estão coalhados desses estudos para mostrar o que a gente está pensando, porque a gente usa esses estudos para escolher a solução. Depois a gente mostra para o cliente qual foi a solução selecionada e por que foi, né? Então, isso é o que eu vou fazer essa aulinha pessoal aí para atender essa necessidade. Mas reparem como as luminárias variam, umas são mais difusas, mais concentradas, né? Que uma luminária bem difusa e a luminária bem concentrada. Como esta, a gente vê a luminância aqui não vê quase nada. Então, tudo isso é importantíssimo, ter conhecimento de como fazer isso e ter uma boa fotometria de luminária. Se o fabricante, como a gente falava no nosso introdução aqui, enquanto vocês não chegavam, se o fabricante não é confiável em termos de fotometria, a gente não consegue fazer nada, né? E quem é que mostra, antes da gente ver o trabalho no aplicativo das imagens, a gente vê a fotometria. A fotometria é o cartão de identidade da luminária, né? Então, um facho como esse já é um facho médio, aberto. Aqui, um facho como esse, ele é bem concentrado. Então, a gente já sabe, se a gente começa a olhar sempre a fotometria, vejam, eu desenhei muitos refletores, muitos, né? Então eu tenho como se diz, uma coleção de resultados que facilita a minha vida, mas eu também tenho 55, 56 anos, sei lá, de trabalho. Óbvio que vocês vão ter que aprimorar isso, por isso vocês devem usar esses recursos para adiantar, né, para concentrar mais rapidamente esses efeitos luminosos, porque é com eles que a gente desenha. A Herco tem esse resumo de faixas luminosas que eu adoro. Por quê? Porque você vai olhando a luminária e vai vendo o faixinho dela. É assim que se mostra a luminária, né? Quem sabe fazer, né? Quem conhece a matéria sabe fazer. E essa é uma fotometria, que depois nós vamos destrinchá-la bem, mas se você tem um fabricante que dá todos os dados que você precisa, esse daqui dá a leitura do laboratório. Fica muito mais fácil de você trabalhar enxergando claramente que, sim, esta curva sai daqui, isto aqui sai daqui, e isto aqui sai daqui. Então, aí você confia um pouco mais, né? E hoje não é só a forma do facho, porque a gente quer saber os efeitos que eles produzem. Hoje a gente tem que saber também quem é a cor que nós estamos, qual é a cor do espectro daquela lâmpada, né? Porque os espectros variam, cada fabricante, como eu falei lá no começo, faz o seu módulo. Então, não existe mais aquela lâmpada específica, né? Aqui é uma tendência, eles põem aqui regular white LED, porque a maioria deles tem isso, mas cada um tem uma diferenciazinha de um para o outro, né? Aqui é bem para o branco quente, tem muita radiação vermelha e bem pouquinha radiação azul, né? E muito pouca radiação vermelha, isso é branco, 10, 11 horas da manhã, né? O céu azul, tonalidade branca com muita radiação azul. Por isso ela fica um branco geladeira, e aqui fica um branco polo norte, né? E aqui ela fica um vermelho pôr do sol. Então, se vocês aprenderem a olhar isso, tem uma outra coisa interessante aqui. Reparem que isto é um LED, isso aqui também é um LED. Por que a gente vê que é LED? Porque aqui é 0 infravermelho e aqui é 0 ultravioleta. E só o LED tem esse 0 no início e no final do espectro. A luz natural, ela é irregular. Nossos olhos não veem esse ultravioleta que está indo para a esquerda, mas ele continua existindo. O ultravioleta A, B, C, né? Aqui o infravermelho também continua para a direita, só que a gente já não vê mais, né? Depois desse determinado comprimento de onda, tanto no infravermelho como no infravermelho como no ultravioleta, a gente não enxerga mais, né? Os nossos fotorreceptores só enxergam isso. Então, quando vocês veem que some, é porque é um LED, né? Um LED, desculpem. Né? Então, aqui vocês veem espectros da luz natural, aqui do pôr do sol, com muito vermelho e nada de azul, praticamente, durante o dia, com composição quase full spectrum, né? Que dessa luz branca completa, e aqui o nascer, né? O nascer do sol num dia nublado, né? E vejam que quando a gente faz medição de luz natural, nossa, dá muita diferença de um para o outro, porque as próprias nuvens, os prédios e tudo mais fazem muita diferença. Então, a gente tem que ter um lugar protegido para fazer esse tipo de medição, né? Senão ela vai dar um resultado estranho.
Acho que eu apliquei alguma coisa aí. Enfim, eu uso muito a luz da natureza para me dar a impressão que eu desejo. Então, por exemplo, essa luz tênue, suave, com essa tonalidade, é uma luz de relaxamento para mim, né? Não é uma luz de ativação de alguma coisa. Eu posso estar lendo, posso estar pensando alguma coisa, mas realmente é uma luz de final do dia. Isso aqui mais ainda, vejam como tem vermelho nessa foto, né? O vermelho, a radiação vermelha, ativa a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, porque isto nos induz ao repouso, ao período de escuridão da noite, que é fundamental para a nossa saúde. Fundamental, né? A desobediência ao ciclo circadiano e, consequentemente, a uma irregularidade do ritmo biológico é causador de radicais livres. Isso é bem conhecido hoje, né? Então, prestar atenção nos nossos ciclos circadianos, porque trocar o dia pela noite faz muito mal para a saúde, né? Aqui a gente tem, obviamente, outra tonalidade, caminhando para os azuis e verdes, que são extremamente estimulantes. Aqui não tem nem sombra de melatonina, né? Aqui a gente está com poder total de estado de alerta, né? Então, isto num hospital, por exemplo, é muito importante, porque enfermeiras e enfermeiros e médicos têm que ter o estado de alerta, né? Principalmente quem trabalha em cirurgia, em UTIs, em pronto atendimento e tudo isso, né? Muito bem, então, aqui a gente lembra que se a essência do projeto é o desenho do ambiente, né? E, portanto, a ferramenta é importante. Outros itens também são importantes no bom trabalho. O talento do autor, né? A competência do autor para fazer uma composição esteticamente adequada e emocionalmente também adequada às expectativas de quem usa o ambiente, né? Mas a gente também tem que ter um conhecimento da chamada teoria luminotécnica, tanto para quantificar a luz como para qualificar a luz, ou seja, o que é qualificar? Desenhar corretamente, sem aquelas sombras, sem aquelas manchinhas, né? Sem brilho nenhum, para não ter ofuscamento. Ofuscamento é proibido na iluminação, ponto. Não adianta dizer que, por exemplo, no banheiro ou numa cozinha pequena, tudo bem, você nunca vai olhar para o teto e ver a luminária. Mas, mesmo assim, à distância, o campo de visão periférico percebe o brilho da luminária. Então, o brilho da luminária é sempre absolutamente deplorável. A gente tem que fazer o possível para evitar o ofuscamento. Foi, inclusive, o ofuscamento nas ruas das cidades americanas no início do século passado que motivou pessoas que se sentiam incomodadas, porque o brilho da luminária era tal que a face da pessoa não era visível, né? Porque isso o olho fecha para o cérebro não receber tanto brilho, então ele manda a pupila fechar para entrar só um pouquinho de luz, é o córtex visual que manda fazer. Então, quando você fecha a pupila para ver o ponto brilhante que está aqui, você não vê mais o entorno da pessoa, você perde detalhes, perde a acuidade visual. E com isso você não enxerga a face da pessoa. E aqui você tem um brilho muito menor, a posição da pessoa é distante daquele brilho, ele não incomoda menos, e você consegue ver a fisionomia da pessoa. E esses efeitos fizeram com que algumas pessoas se reunissem para ter uma discussão a respeito do que estava acontecendo nas ruas, e esse grupo original fundou o que é hoje o Illuminating Engineering Society, o IES famoso, que não tem nada a ver com o meu Instituto, eu me chamo Esther Stiller. Infelizmente, as letras são iguais, são as mesmas, né? Mas isso gerou o maior centro de estudo da teoria luminotécnica, que é o Illuminating Engineering Society, né? Portanto, vejam como o ofuscamento é algo importante. E aí você tem que usar a teoria tem muitas matérias correlacionadas, né? Teoria luminotécnica, geometria descritiva, para ver como os fachos luminosos se apresentam nas paredes, a própria geometria da física óptica, que é quem rege os refletores, né? Aí vocês não precisam entender muito disso, mas se vocês souberem ver uma luminária que vai gerar ofuscamento, só de olhar para ela com a lâmpada apagada, isso é ótimo para vocês. Eu conheço 2 pessoas no Brasil que sabem fazer isso, que sou eu e o Gilberto Franco.
porque fizemos muito isso. Né? Mas, se vocês puderem aprender, e eu faço questão de mostrar como se vê isso, é muito bom para vocês selecionarem rapidamente numa avaliação com o cliente, dizer, olha, essa luminária vai ofuscar. Aí, quando ele acende a ofusca, você diz, está vendo? Falei que ia ofuscar, né? Aí a pessoa fala, bom, pelo menos ela está sabendo o que está fazendo, né? Mas a fisiologia da visão, do metabolismo humano, neurociência, psicologia, história das artes, a história da iluminação, tudo isso tem uma importância enorme no nosso conhecimento. Mas o mais importante de todos é o item que se chama beleza. A beleza é uma necessidade do ser humano. Ela é a dualidade entre a composição estética, a harmonia e o caos, né? Assim definido pelos gregos. A estética é a contraposição entre a harmonia e o caos, né? E ela é um objeto, nós nascemos para a beleza, nós somos programados para a beleza porque nascemos num ambiente que é extraordinariamente belo, que é a natureza, né? Então, para mim, a harmonia, a natureza se identifica por duas características, uma permanente harmonia e uma diversidade também de encher os olhos, né? Nós não temos dois ambientes iguais, né? Realmente, o universo é rico da diversidade. Por isso que eu acho que o comunismo não pega, porque, poxa vida, ninguém quer ser igual, todo mundo quer ter a liberdade de fazer as coisas como vê, e não como os outros obrigam que seja, né? Minha questão com o comunismo é só estética, é mais do que ética e estética. Mas, enfim, vejam que lindo desenho, que lindo e maravilhoso desenho dessas formações rochosas. Acho que isso é em Utah, nos Estados Unidos, né? Vejam que coisa maravilhosa, né? Muito a ver com aquelas ondas da biblioteca de Tianjin, né? Essa é uma coisa que provavelmente as pessoas guardam e depois um dia falam, puxa, que coisa bonita a gente pode fazer, né? Uso dessas, que eu até coloquei aqui, não sabia que eu tinha posto, não lembrava, né? Mas todos esses resultados plásticos vêm de alguma coisa que a gente viu. A gente sempre repete o que já viu, né? É só que a nossa maneira de fazer essas coisas é sempre uma maneira nova de aplicar aquilo que a gente tinha. E é isso que traz uma inovação no nosso trabalho e que registra a nossa criatividade. Vi uma vez um professor de neurociência da Universidade de Stanford, na Califórnia, dizer o seguinte: a criatividade acontece quando nós, ao desenvolvermos um raciocínio para concluirmos alguma coisa que nós precisamos em trabalho, no nosso caso, solução de projeto, quando nós, em vez de usarmos os mesmos caminhos para as mesmas coisas que a gente faz todo dia, a gente muda o caminho do raciocínio. A gente começa por pontos distantes que nós não estamos acostumados a usar. E fazendo percursos novos, nós temos contato com coisas novas, nós abrimos a porta para a criatividade. Então, a gente só faz ações repetitivas quando a gente precisa criar hábitos, como, por exemplo, onde é que eu guardo a chave do carro, ou onde eu guardo os óculos, para mim, por exemplo, né? Toda vez que eu vou a um hotel, de muitos anos para cá, eu ponho rigorosamente os óculos na mesa, no plano da pia do banheiro. Por quê? Porque eu tenho que acessar os óculos quando eu preciso. Eu cansei de chamar concierge de hotel, meio constrangida, dizendo, eu preciso de alguém para achar meus óculos, porque eu não enxergo nada e perdi os óculos, não sei onde eles estão, não sei como procurar, né? Aí vai uma pessoa lá e eu faço papel de idiota, né? Então, uma vez eu até descobri onde estava o óculos, eu sentei em cima dele, falei, opa, então está aqui os meus óculos, né? Mas quando a gente cria esses hábitos, por isso mesmo a gente se mudou de lugar, você não sabe mais onde pôs. Por quê? Porque o seu hábito é feito para coisas que não têm importância. Mas quando você vai querer algo novo no seu trabalho, você tem que fazer percursos novos. Vou dar um exemplo bem simples, que não tem a ver com a criatividade do projeto, mas é a isso que a gente se refere. Quando a gente tem que contar luminárias num projeto, hoje em dia os aplicativos tiram quantidade para a gente, né? Desde que não tenha nada escondendo luminárias. Mas se você começa a contar aqui, 3, 4, 5, 6, tá. Aí você conta de novo para ter certeza, vai dar errado. Vai fazer o mesmo caminho, vai dar errado. Vai fazer o mesmo caminho, vai dar errado. Se você mudar o caminho, e eu percebi isso quando eu tinha que contar luminária, porque eu sou antiga, né? Então, eu começava a contar do fim para o começo, ou do lado para o lado, de cima para baixo. Aí começava a dar certo. Por quê? Porque a nossa atenção é diferente, porque a gente abriu as portinhas
para outros caminhos que não o caminho do vício. A gente não pode repetir as coisas, porque vira uma coisa que a gente não dá, que a gente... Desculpe. Estou recebendo a visita de um gambá. O gambá veio, passou aqui e minha cachorra ficou louca. Catita, 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 por favor. Catita. Bom, parou, né, Pupi? Desculpem. Mas, enfim. Então, aqui a gente vai vendo como os efeitos da natureza são sugestivos para nós. Essa iluminação aqui é a iluminação do abajur, no lugar de... Pupi, num lugar de convivência, de conversa, no final do dia, né? Antes do jantar. Um pouco mais claro, um pouco mais dourado, mas é a mesma aparência. Então, esses são os que eu chamo os ambientes difusos, né? Nós vamos falar disso hoje, a gente fala disso nas nossas aulas, no segundo capítulo. Mas, realmente, a iluminação difusa é o plano de fundo que revela o espaço e permite que a gente tenha pontos de atração. Aqui, ao contrário, a gente está trabalhando muito mais com contraste e tudo vira ponto de atração, porque ele é chamativo, ele é inusitado, a gente não tem isso a toda hora, né? E aqui a gente tem o que eu chamo de ambiente cênico, que não é nem o dramático, nem o difuso, mas que tem um pouco da difusão com que a gente preenche o espaço e muito das coisas pontuais com as quais a gente enriquece esse espaço difuso, que tem que ficar em segundo plano, porque o primeiro plano é o da cenografia. O B. Ai, mas tinha que ter um gambá agora passando aqui, não é possível. Ai, gambá, tem tanto bicho aqui perto. Vamos, vem para cá, rapaz, vem. Olha, não é a luz do abajur? A luz difusa do abajur, eu acho isso, essa fotografia é ótima. Muito bem. E para nós aprimorarmos a nossa beleza, a gente tem que reparar na natureza como uma fonte de enriquecimento visual, porque tudo que nós vemos e gostamos vai para a nossa memória. Nossa memória não é a nossa memória, aqui eu pus a memória inata, porque a gente nasce com muitas coisas que vêm lá de trás, né? Por exemplo, fogo. A gente gosta do fogo porque o fogo era muito importante para os nossos antepassados primitivos. Então, isso vem conosco. Porém, a gente tem uma memória consciente, a memória consciente é aquela de todo dia. O de hoje, o de ontem, da semana passada, que rege a nossa rotina atual, né? Essa é a chamada memória consciente ou aquela memória controladora, porque essa memória faz com que a gente se comporte bem socialmente, né? Não faça que essas coisas que muitas pessoas têm de sair por aí chamando o outro disso e daquilo, brigando em público e tal, né? Então, nossa memória recente é aquela que é uma memória que a gente conhece tudo que acabou de acontecer e a gente se controla para conviver bem socialmente no nosso grupo social. O ser humano nasceu para viver em grupo, ele não gosta de viver sozinho de jeito nenhum. E entre o inconsciente inato e o consciente, existe o subconsciente, que é aquele lugar que eu falei que o nosso cérebro joga todas as nossas imagens, tudo aquilo que a gente gosta, ou mesmo aquilo que nos fez sofrer emocionalmente, etc., né? E esse subconsciente é que a gente usa e está realmente relacionado com a nossa habilidade criativa. Quanto mais a gente tem boas imagens, melhor a gente vai projetar. Aqui é a memória inata, esse quadrinho só para mostrar que isso daqui é importante para lembrar, né? Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar me aborrecendo. Muito bem, aqui isso é coisa que a gente vai passar batido agora, mas a neurociência tem muitos conceitos que a gente aplica em projeto, principalmente para facilitar o nosso relacionamento com os nossos clientes, né? Para compreender o que ele deseja e dar a ele o que ele deseja. Na verdade, quando a gente projeta o nosso subconsciente, nosso modelo interno, que resume tudo que a gente já viveu, vai atender o subconsciente dele, não o nosso, dele. E a gente tem que ter habilidade e, ao mesmo tempo, ter uma certa dose de generosidade para isso, né? Então, vejam, o nosso cérebro, cheio de coisas complicadas, né, andando para cima e para baixo, é a massa
do hardware, do computador. É um conjunto de células que permite que nós usemos a nossa mente caminhando aí pelo meio, fazendo o quê? Fazendo as nossas ideias fluírem, permitindo novos pensamentos, novas conclusões. Isso se faz assim. Aqui estão os neurônios e entre eles a gente tem sinapses, são ligações de um para o outro. Quanto maior a quantidade de ligações de um neurônio com muitos outros, maior número de caminhos a gente tem. Quanto maior o número de caminhos, mais curto é o caminho para chegar a uma boa conclusão. Então, por que é tão importante ler, pensar, raciocinar? Por que os geriatras mandam os velhinhos, né? É como eu, assim, né? Manda fazer palavras cruzadas. Eu digo, não, eu faço bem mais do que palavras cruzadas, né? Eu faço palavras completamente confusas, não só cruzadas. Então, isto ajuda a manter sinapses. Então, as pessoas ficam muito mais ativas do ponto de vista da inteligência, do raciocínio, se produzirem leitura, pode assistir televisão, pode ver qualquer coisa, documentário na televisão. O que é ruim é ficar grudado no TikTok, né? Essas coisas, na verdade, acho que não funcionam para nada. Mas é importantíssimo ter interesses, e a curiosidade agita essas sinapses, porque a gente não perde neurônios. Eu também li em questões de neurociência. A gente não perde neurônios ao longo da vida, a gente perde sinapses, são as ligações entre eles. Vocês sabem que quando Paris tem uma rede de metrô fantástica, né? Você quer ir de um lugar a outro, você escolhe o caminho mais curto, né? Se você tivesse só o metrô do Rio de Janeiro, você vai daqui para lá, de lá para cá, e para ir aqui você tem que fazer isso para chegar lá, porque a rede é pobre. Então, nossa mente é a mesma coisa, né? Por isso que a gente vai sempre falando o que é o inconsciente, que é a memória ancestral, que vem lá de trás, que nos dá uma série de insumos, o consciente de hoje, o subconsciente, que é aquele que a gente usa para trabalhar. Esse é o nosso modelo interno, o nosso subconsciente. Tudo que a gente aprendeu, tudo que sentiu, as raivas, as alegrias, os amores, as paixões, os rancores, a tristeza, tudo isso está guardado. E tudo isto funciona na hora que a gente vai trabalhar, né? Então, o nosso cérebro é bem ligado à neurociência, porque a neurociência estuda o cérebro e a maneira como nós vemos, como nos relacionamos espacialmente. Mas a psicologia é mais conectada à nossa mente, ou seja, como nós produzimos o pensamento e como nós nos comportamos a partir desses pensamentos, né? Então, isso a psicologia nos ensina muito a todos os nossos vícios de comportamento de grupo social. A gente faz tudo para não ser menosprezado no grupo social. Por isso o bullying faz tanto mal, né? Porque a exclusão de uma pessoa é terrível para essa pessoa, né? E por isso que muitas pessoas usam a solução que está na moda, tanto na arquitetura, como na decoração, como na iluminação, para ser aceitos. Mas isso diz que você não tem segurança nas suas propostas. Porque se você pensar bem, escolher uma solução que não é inusitada, Vou terminar aqui o... a gente pode perfeitamente fazer coisas novas e muito melhores do que aquelas que os outros estão fazendo, né? Então, qual é como a gente qualifica o nosso repertório? Eu digo que a gente tem a natureza, a arte antiga, moderna, contemporânea, a arquitetura, idem, e também a arte nativa. Eu uso bastante arte nativa. Olha como a natureza ensina um monte de coisas para a gente, né? Veja a beleza formal dessas cerejeiras, né? Maneira linda como elas se jogam. E é gozado porque no Japão as cerejeiras se deitam mesmo quase em cima da água, né? É linda, a cerejeira é linda. E o ipê é maravilhoso, né? O ipê é uma coisa do outro mundo. Eu escolhi uma coisinha bem capenguinha para mostrar que na antiguidade também, e nas áreas ribeirinhas, essas coisas assim, onde a gente vê que palafita é porque tem subida de rio aí, né? As casas são bem precárias, mas as casas dos índios, as ocas indígenas, são muito bem construídas e são muito confortáveis do ponto de vista do calor, né? Da troca de calor. Imagina, o calor todo sobe aqui, tem uma saída estratégica que é protegida da chuva, né? As colunatas maravilhosas do Parthenon, né? Assim como as colunatas de Bernini na Praça de São Pedro. A arquitetura medieval é linda, esse Forte de Angers, todo listado, é maravilhoso.
essa Praça de São Pedro, que eu acho um espetáculo, né? Eu me referi àqueles postes, está vendo aqueles postes que eu estou vendo aqui? Daqui, olhando para cá, você tem a visão da fachada inteira do Palácio da Basílica de São Pedro, e essas luminárias aqui, que são lampadários, né? Os postes são colunas de granito espetaculares, né? O Taj Mahal, que é eu confesso que eu chorei quando vi o Taj Mahal, como ele é lindo e como a luz natural o ilumina magnificamente bem, né? Reparem que aqui ele está sendo iluminado por trás, né? Ele está sendo, o pôr do sol é atrás do rio, aqui o rio Inaúma, acho que é. Fica atrás, e aqui tem um portal de entrada, mas acho que é o edifício mais bonito que eu vi na vida. Ele é emocionante, ele é todo trabalhado, e ele é tão enorme, tão lindo, e lá no meio tem um caixãozinho pequeno de uma senhora chamada Mumtaz Mahal, a mulher do Shah Jahan. Depois quando ele faleceu, ele foi colocado ao lado dela, mas ele não está no centro, ele está do lado, né? E ele é bem maior que ela. É muito engraçado isso. Muito bem, então, a gente tem que lembrar que o nosso desafio é fazer o nosso modelo interno atender o modelo interno ou o subconsciente do nosso cliente, né? E é que a gente usa uma porção eu tentei mostrar para vocês que a gente passeia por vários conhecimentos, né? Na Gestalt, da neurociência, aqui tem a ver com a neurociência, né? Psicologia, teoria luminotécnica, história da arte, arquitetura, da iluminação também, economia e sustentabilidade, né? Hoje tão usual tudo isso, né? E tem tudo a ver com o meio ambiente, inclusive, design de luminárias e tecnologia dos módulos de produção de energia luminosa, né? Fisiologia da visão, enfim, todas essas coisas, mais todas essas coisas modernas da human-centric lighting, né? Que hoje todo mundo tem, o homem está no centro da iluminação, claro que está, tudo que nós fazemos é em função do homem, em quaisquer matérias, o homem é o centro de tudo, né? O well-being, que é a maneira de procurar sempre o bem-estar do ser humano, dynamic lighting, para criar ambientes que você hoje tem uma fachada de um jeito, amanhã de outro, tunable lighting, que é talvez o ponto principal do futuro, né? A nova tendência, né? Não é a tendência, mas é o caminho que se apresenta pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Variar a intensidade e a tonalidade da luz. Isso tudo vai ser bastante acessível daqui a algum tempinho, né? Lembrando que a gente tem que atender os nossos bons ritmos biológicos através do respeito ao ciclo circadiano, manhã, tarde, noite, escuridão, dia, né? Porque isso tem impacto na nossa saúde, e é verdade que tem, né? Biofilia, que é a mania agora, dizer que temos uma paixão pela natureza, e por isso a gente pega a coitadinha das árvores e traz as árvores para dentro de casa, aí mata as árvores, né? A árvore tem que ficar no seu ambiente lá fora, dentro não é bom. Muito bem, e aí tem muitas coisas, como tudo isso são valores bem antigos, mas que não a dynamic lighting, nem tunable lighting, porque são coisas atuais, né? Mas muitas dessas coisas são modismos, né? Para se falar que as pessoas estão na matéria, né? Sem dizer que eu detesto as expressões neuroarquitetura, tudo para mim neurodesign, neurolighting, né? Neuroiluminação. Tem um grande amigo que costuma falar neuro, etc., né? Porque tudo virou neuro. Mas, enfim, então nós somos realmente, o nosso objeto, o nosso trabalho é participar da construção do hábitat humano, né? Não do hábitat natural, do hábitat construído, né? E, portanto, nós trabalhamos para o ser humano integral, que é o ser humano corpo, o ser humano mente, o ser humano consciência, né? Essa imagem da pintura de Michelangelo na Capela Sistina mostra bem para mim o toque de Deus dando consciência ao ser humano e distinguindo o ser humano de todos os demais animais através de uma coisa que eles não têm. Eles têm muita inteligência, mas consciência só o ser humano tem, né? Então, esse quadro é apenas para mostrar que na nossa arte nós temos que conviver com a ciência em muito bom estado, e por isso nós temos que atender todas as necessidades do corpo humano, tanto na fisiologia da visão, da percepção visual, do conforto visual, quanto nos ritmos biológicos, né, que têm impacto direto na saúde. Nós temos que atender a mente,
que lida com o nosso comportamento, né? Nossa felicidade, e que está ligada às nossas emoções, né? E também ao saber e ao conhecimento, porque tudo que é gravado da nossa experimentação, inclusive de aprendizado, é a mente que processa, e o cérebro guarda num lugarzinho muito protegido chamado subconsciente, né? E a nossa consciência é realmente a nossa ética, a nossa responsabilidade para, com maturidade, fazer uso da nossa consciência para beneficiar o trabalho dos que vão viver no nosso trabalho. Não é para sair na capa da revista, a gente faz o trabalho para que as pessoas sejam felizes e desempenhem bem as suas atividades, né? Então, aqui a gente fala de conforto visual, prazer, conduta profissional. Aqui nós vamos falar de uma técnica, aplicação da técnica. Para o corpo, a gente aplica a técnica da... Por isso que essa matéria se chama luminotécnica, engenharia de iluminação, né? A outra é um trabalho de beleza, de concepção, de criação de um espaço onde nada existia, né? Então, nós estamos falando de arquitetura e design, e é por isso que, nesse caso, não é a técnica, é a estética, que é a discussão que os gregos bem colocaram da harmonia e do caos. E na parte da consciência, isso é a ética, que é a discussão entre o bem e o mal. Você vai por esse caminho ou vai por aquele, né? O bem e o mal, obviamente, são invenções do ser humano, porque, inclusive, elas variam de acordo com a região, com os costumes de uma determinada sociedade primitiva ou atual, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, aqui eu quis mostrar que tudo aquilo relativo ao corpo é a parte da ciência da iluminação, toda a parte da mente, do comportamento, do prazer, da alegria, é relativa à arte da iluminação. E tudo aquilo da nossa consciência faz parte da filosofia, ou das religiões, se as pessoas quiserem, né? Mas o que nos distingue na ciência e na arte é que a ciência é objetiva, e a arte a ciência é objetiva e a arte é subjetiva. Por isso que os engenheiros são muito mais objetivos do que nós, reclamam porque nós somos subjetivos e mudamos e voltamos para trás e vamos para frente, enquanto que eles estão firmes num caminho único, né? Mas, no final, tudo acaba bem, porque nós todos nos entendemos bem. Então, eu repetindo o que eu falei no começo, né? Isso era minha apresentação, era mais ou menos essa, mas o que eu falei no começo foi que nosso módulo estrutural, que tá, vocês têm essa composição, não preciso repetir aqui, mas muito do que nós falamos, principalmente de ferramentas de trabalho emocionais, são aquelas em que a gente relaciona o ambiente e o que nós recebemos como uma emoção correlacionada para aquele ambiente, né? Eu disse que os americanos chamam isso de mood setting, né? As formas e as cores, né? Os claros e escuros e os tons dão a impressão do ambiente, a impressão emocional do ambiente, né? Isto, eu gosto muito de fazer para fazer muitos exercícios sobre isso, porque isso é muito bom para acertar a expectativa do nosso cliente, né? O seguinte, as luminárias físicas, a gente traz pessoas interessantes para falar sobre facho luminoso, né? Inclusive o design de luminárias, o Fernando Prado, o engenheiro de produção de uma dos fabricantes nacionais, que vai falar sobre como se projeta, como se pensa a luminária e como se produz as luminárias, né? Fora isso, temos o Dr. Vicente Scopacasa e o Dr. Daniel Feldman para falar sobre tanto luminotécnica como tecnologia específica de LEDs, né? Temos outras pessoas para falar de sistemas de controle para aplicativos de cálculo, que são uma ferramenta fundamental hoje para o nosso acerto de projeto, né? E eu fico bem mais ligada nessa parte de comportamento, das relações emocionais, né? Facho luminoso, como a gente usa o facho luminoso, como a gente aplica, como a gente seleciona, como a gente tem sucesso na aplicação, né? E aí tem luz e visão, que é a parte bem científica, mas ambientes é onde eu gosto de falar, realmente é uma viagem. Os ambientes internos e externos é uma delícia, porque a gente vai falar de como fazer a face, como usar a interreflexão a nosso favor para compreender como a luz trabalha dentro do espaço, né? E no final a gente fala porque o fundamento teórico foi um pouquinho que eu falei agora, né? É bem mais, mas eu falei um pouquinho agora. E aí eu falo também algumas coisas, antes de começar a aula prática, né? Das idiosincrasias da certificação. A certificação muitas vezes pedem coisas absurdas, né?
embora eu seja partidária das certificações, faço questão de dizer, né? Porque a certificação educa as pessoas ao caminho do respeito ao meio ambiente, né? E algumas coisas tolas, né? Que nem dentro das exigências, e coisas também que as pessoas adotam, tem que ter conceito, não tem conceito, não vale. O módulo extensivo tem as matérias que também estão descritas lá, né? Mas tem algumas coisas como radiações, saúde, meio ambiente, eliminação de portadores de demência, que é muito importante, porque a gente tem uma incidência grande das doenças relacionadas à demência, né? Os efeitos não visíveis da luz, que dizem respeito ao comportamento da iluminação, da nossa saúde sob efeito da iluminação. História da arte, que eu adoro falar sobre isso, da arte não, eu não sou eu que dou aula, da iluminação, do light design, para comparar os trabalhos. Fiz uma pequena comparação agora com 3 ou 4 grandes designers, né? 5, acho, 6. Mas na nossa apresentação tem muitos outros números de designers e também os designers brasileiros, né? Até aqueles que vieram no começo que eu chamo de veteranos, né? Eu separo as pessoas entre os pioneiros e depois os veteranos, são aqueles que, posteriormente aos pioneiros, vieram desenvolver um trabalho e foram muito bem-sucedidos, né? Mas tudo que eu realmente vou falar em termos de módulo prático, nós vamos mudar radicalmente o módulo prático. Eu vou fazer todas as considerações de concepção e de realização ao vivo, porque cheguei à conclusão que era melhor para as pessoas terem esse passo a passo realizado por completo, para depois elas começarem a trabalhar os seus projetos, né? Eu acho que eu pus o carro na frente do boi, eu reconheço que foi um erro da minha parte, mas vamos corrigir isso agora, né? Até as pessoas que já fizeram vão ter assim, um benefício muito grande se quiserem fazer de novo, porque eu me sinto meio devedora, porque eu encontrei muitas diferenças entre as pessoas, e também não preciso que todas as pessoas fizeram, eu já fiz o curso de pós-graduação e tal, mas na verdade nós estamos fazendo aula de projeto, os cursos de pós-graduação não visam isso, né? Então foi um pouco de ingenuidade da minha parte, eu peço até perdão para essas pessoas, vou falar com cada uma delas, né? Mas realmente os projetos têm que partir de uma linha de pensamento. Claro que eu vou colocar meus colegas também para falar, para vocês verem outras formas de abordagem, né? Que não a minha exatamente, embora tenha muitas pessoas que trabalharam muito tempo comigo, né? Natália, essa menina que entrou e que eu comentei agora, menina, né? Ela já tem 30 anos, mas é uma garota para mim, sim, vai ser. Mas trabalham muito bem, a Júlia, a Karina, o Carlos, o Gil e a Mônica, não preciso nem falar, mas todos eles trabalham muito bem. Tem muitos outros de uma geração um pouquinho mais nova, né? E trabalham muito, muito bem. Então, eu espero que vocês possam realmente usufruir dessas experiências, né? Em função dos seus próprios trabalhos, tá bom?